Seja bem-vindo a mais um programa Conexão Feminina, no nosso quadro Mulheres Inspiradoras. Um programa onde você pode aprender um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia, o que elas viveram e em que elas nos influenciam. E hoje nós vamos aprender sobre uma mulher que traz um ensinamento assim extraordinário. Quando tudo parecia perdido, tudo parecia acabado, a fé mostrou assim como Deus pode operar milagres extraordinários. Hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta. Então já pega a sua Bíblia, o seu caderninho para fazer as anotações. Mas antes, curta esse programa, compartilhe com a sua amiga. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora. Se inscreva, ative o sininho e seja mais um amigo da missão. Ajude a TV Viva a Promessa a espalhar essa mensagem para mais pessoas, viu? Nós vamos para a vinheta, voltamos já já. Já estamos de volta ao nosso programa e hoje aqui eu quero dar as boas-vindas, né, às nossas convidadas que irá conversar conosco aqui sobre essa mulher fantástica. Vilma, seja bem-vinda. Obrigada. E a Angélica! Obrigada. Gente, a Angélica é a nossa seminarista, está aqui hoje para nos ajudar. Angélica, fale um pouco mais sobre você, de onde você veio. Fique à vontade. Olá, graça e paz. Para mim é um privilégio poder estar aqui com você, Dani, com você, Vilma. É um presente do Senhor, um grande privilégio mesmo. E eu me chamo Angélica, tenho 27 anos e sou formada em administração e atualmente eu estou cursando teologia no STP. E esse tempo no seminário está sendo um momento de preparação, está sendo um tempo em que Deus tem me forjado, tem sido um tempo em que eu tenho aprendido mais da palavra do Senhor. Então, eu tenho entendido como resposta ao chamado de Deus para a minha vida. Então, tem sido um momento muito bom mesmo. E eu não falei, mas eu sou de Laranjal do Jari, Amapá. Eu já ia perguntar. E eu gostaria de mandar um abraço, um beijo. De onde mesmo? Espera aí que eu falei junto. Da onde mesmo? Laranjal do Jari, Amapá. Amapá. Isso. Eu gostaria de mandar um beijo, um abraço para minha família, minha mãe, Josilene. E também um abraço para minha amada convenção amapaense. Logo, logo estaremos de volta e nos veremos. Ai, um abraço para vocês aí. Bora começar? Vamos? Bom, você que está aí nos acompanhando, já pega a sua Bíblia. A história dessa mulher está registrada em 1 Reis, no capítulo 17, tá bom? Então já abre aí com a gente para você já fazer as suas anotações. Antes de começar a falar exatamente dessa mulher, vou falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo naquele momento, tá? Então, foi durante o governo do reinado lá do rei Acabe, quando o profeta Elias profetizou que não choveria por anos ali naquela região devido à idolatria do povo de Israel, né? E como consequência a essa fala do profeta, realmente ficou sem chover, houve uma grande seca, e com a seca as pessoas estavam enfrentando fome, muita fome mesmo, porque não tinha o que comer, plantava e não nascia, não dava nada, né? E aí foi nesse contexto de grande seca, de grande fome, que o profeta, ele já tinha passado aquele episódio lá do riacho de Querite, onde ele tinha sido alimentado pelos corvos, e aí, mas o riacho secou, então Deus mandou ele para outro lugar, que foi a Sarepta, e lá ele encontrou esta mulher. Mas, meninas, vamos falar um pouco quem era essa viúva. Quem era? Era uma viúva, né? Quem era essa mulher? É isso. A viúva de Sarepta, ela era uma mulher que não tem o nome mencionado na Bíblia, mas que vivia ali com o seu filho, e a condição social dela
era de extrema pobreza, de escassez, né? Tanto que ela vai falar, a gente vai ver no decorrer da história, que ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, e que ela iria preparar sua última refeição e, no entendimento dela, seria a última refeição e aguardaria a morte. E ela é de Sarepta, como a gente falou, e estava nesse contexto aí de extrema dificuldade e necessidade. Nossa, é Aí, só. Pera, desculpa. Só pensando assim, você imagina você, enquanto mãe, saber que você vai preparar aquele último potinho de arroz, últimos grãozinhos de feijão, vai comer, sem saber o que vai ser na próxima refeição, porque você não tem, no caso dela, já ia esperar a morte mesmo. exatamente. Aí a gente vai ver mais para frente como que foi esse encontro dela com o profeta Elias, né? Então, depois de ele ter sido sustentado por povos em Ribeiro Querite, ele recebe uma nova direção do Senhor para que ele vá para Sarepta e ali ele vai encontrar uma mulher, uma viúva, que vai sustentá-lo, que vai dar ali comida, hospedagem. E quando ele chega à porta da cidade, a gente vê que logo ele avista essa mulher viúva e ele se aproxima e começa um diálogo simples. E o que ele faz? Ele pede um pouco de água e quando a viúva ela vai buscar a água, em seguida ele já faz um segundo pedido para que ela traga também um pedaço de pão. E é exatamente aí, nesse momento, que ela revela a sua situação drástica. Ela diz: eu não tenho pão. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite e vou preparar para mim e meu filho e certamente nós morreremos, né? Então, esse é o encontro. Esse é o encontro que acontece em um momento de extrema escassez. Porém, a gente vai ver no decorrer da história, que é maravilhosa, que o pedido de Elias vai muito além de comida. Na verdade, era um convite à fé. A fé em Deus. Então, mesmo ali em meio ao desespero, mesmo em meio à situação que ela estava enfrentando, Deus estava prestes a realizar um grande milagre, né? Que a gente vai acompanhar em seguida, mostrando que Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos seus, mesmo num momento difícil, daqueles que confiam em Sua palavra, né? Mas peraí, calma aí. Mas ele só pediu o punhado e não falou mais nada, né? Aí ela foi e contou a situação. Mas eu só tenho esse pouquinho aqui, olha. Deve ter pego o pote, ó, é isso aqui que eu tenho. E aí? Mesmo assim, ela foi, Vilma, fez? Não, na sequência, Elias falou, né, em nome do Senhor, né, falou para ela assim: olha, não tenha medo, faz conforme eu te falei. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E Ah. ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Por isso que você falou que foi um convite à fé? Isso, exatamente. Porque depois ele falou em nome de quem que ele estava indo, né? Em nome de Deus. Exatamente. Nome de Deus, né? O Deus ali que era o provedor. Não somente a gente vai ver no decorrer da história, não somente na nossa saúde, da nossa vida física, mas também espiritual. E aí a gente já consegue, então, tirar algumas lições daqui, né? Exatamente. Então, diante de toda essa história, a gente pode extrair algumas lições importantes. E a primeira é que Deus usa pessoas comuns para realizar os seus propósitos, os seus planos. A gente vê na história que a viúva de Sarepta, ela não era uma mulher influente. Ela não era uma mulher de destaque ali na sociedade. Ela não possuía muitos bens. E pelo contrário, era uma mulher simples. Era uma mulher que revela, quando o profeta chega, a sua extrema necessidade, seu desespero ali ao ver que ela só tem poucos recursos e que logo vai morrer com seu filho. Mas é mesmo com isso, é justamente nesse momento que Deus escolhe essa mulher para participar de um grande milagre. Mas hoje em dia, assim, como é que a gente poderia pensar? Quem seriam pessoas comuns que Deus poderia usar?
aquelas pessoas que estão com o coração aberto, que respondem positivamente, né, à palavra do Senhor. Não necessariamente você precisa ser um teólogo, não necessariamente você precisa ter muitos bens, riquezas. Não, você precisa ter um coração disposto a aceitar a vontade do Senhor, a palavra, confiar nele. Eu creio dessa forma. Ô, Vilma, e ela não era do povo de Israel, ela estava lá em Sarepta. Sim. Sarepta. Sarepta. Ai, tem hora que essa minha língua dá uns nó. Sarepta Em fica Sidom. fora da Sidom cidade, diz Isso. do povo de fora do Israel. povo de Israel. Em Sidom, hoje seria no Líbano hoje, né? Então não era uma israelita. Não era israelita. E Deus a mesmo enviou para lá. assim, ela atendeu ao pedido do profeta? Isso, e aí a gente já vai para outra lição, né? Que é justamente isso. A ação de Deus, ela não está limitada a um povo, a um território, a um lugar. Às vezes a gente pensa, Deus não vai agir aqui, porque a nossa visão é limitada. Como a Vilma falou, ela não era de Israel, ela não fazia parte do povo de Israel. Ela era do território inimigo, a gente vai ver, né? Mas é exatamente essa mulher que Deus usa para realizar um grande milagre, nos revelando que a ação de Deus ultrapassa regiões, ultrapassa religiosidade, culturas. Deus está em busca de corações que respondem com fé, com verdade, com sinceridade. Portanto, essa história nos influencia ao lembrar que Deus não busca, não se limita, não está atrás de status. Deus não está atrás de riquezas, de obras, eu sou uma pessoa importante ali para a sociedade. Eu sou uma pessoa eloquente. Claro que isso é importante, mas não é esse o foco do Senhor. Ele vê o coração, ele vê e responde à fé. Então, com isso, aquela viúva foi usada por Deus. E assim como ela foi usada para os planos do Senhor, nós, mulheres, homens, jovens, crianças, podem ser usados por Deus como instrumento para realizar os propósitos dele, né? Quando respondem positivamente à palavra e confiam em Deus. Deus faz coisas assim, chega a ser um pouco engraçado, né? Nessa situação de pobreza que ela estava, ela que deveria receber alguma coisa, né? Alguém deveria ir lá com uma cesta de Isso. farinha para ela, né? Uma cesta básica para ela. E aí Deus leva o profeta, Para pedir ainda. para ser. E antes disso, Deus fala para ele: Olha, eu já preparei uma viúva, né? Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Eu tinha ordenado a uma viúva que o sustentasse. E tanto é que ela não pertencia ao povo de Deus, mas quando ele fala, ela fala assim, não sei o que lá do teu Deus aqui, ó. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Então, ela já deve ter ouvido falar. Sim. Sim, com certeza. O Deus de Israel, ele era conhecido, né? Ele era um Deus conhecido, com certeza era conhecido. Então, e ele se apresenta, né, aqui, e fala do nome do Deus de Israel, e ela atendeu, né? Então, já que é assim, né, já que você está falando, Tinha uma ordem sobre ela. e ela não questiona e ela obedece, e a palavra de Deus se cumpre aqui na vida dessa mulher. A gente também vê que, apesar da situação que ela estava, ela também ela é uma pessoa generosa, era uma pessoa generosa, porque quando ele fala para quando ele fala para ela, né, pede para ela um bolo, né, um bocado de pão, assim, um bocado de pão na tua mão, ela não fala assim: "Não, eu não vou te dar nada, eu não posso te dar nada", ela não nega, não fala, né. "Eu que estou precisando", ela não fala assim com ele, mas ela fala da situação dela: "Olha, essa é a minha situação, o que eu tenho em casa não passa disso, né, de um pouquinho de farinha". Mas aí ele fala em nome do Deus de Israel, então ela confia, né, ela confia e atende, então, ao pedido daquele homem. É um aspecto importante, né, na história que a gente vê que a generosidade desafia a lógica humana. Se a gente analisar atentamente, aquela viúva, ela não estava vivendo um momento de abundância,
de grandes coisas acontecendo. Pelo contrário, ela estava vivendo um momento de extrema escassez. Ela mesma declara, né, a sua situação ali para o profeta. Mas ela, após isso, ela responde positivamente. E humanamente falando, a gente analisando, é compreensível. É compreensível a atitude da viúva em querer guardar aquilo que ela tem, aqueles últimos recursos para ela. Mas é exatamente nesse contexto que vem o desafio, né, de confiar. O pedido do profeta agora vai colocar a viúva a tomar uma decisão. Ou confiar somente na lógica humana, na visão dela limitada, porque para ela não tinha mais solução. Aquilo que ela conseguia palpar já não tinha como ela ter outros recursos. Ou confiar em Deus, ou confiar na palavra que ele trouxe. E compartilhar algo, quando a gente sabe que não tem sobra, quando a gente sabe que não tem um estoque, é um ato de fé, porque aí você crê em Deus, você crê que ele vai prover, mesmo quando os recursos são poucos, né? E ele vai transformar aquela situação. E quando eu olho para essa história, eu lembro de algo na minha adolescência que acontecia. A gente estava com poucos recursos ali em casa e chegavam pessoas ou famílias na nossa casa e pediam um alimento para ajudar a família, né? Porque não tinha condições. E a atitude da minha mãe era pedir para a gente pegar 1 ou 2 quilos de alimentos e dar para aquela família. Aí eu falava assim para minha mãe: mãe, e agora? Como que a gente vai, vai comer amanhã? O que, que a gente vai ter para se alimentar amanhã? Ela falava assim: Deus proverá. E essa atitude e a fala da minha mãe ficaram muito marcadas na minha mente, né? E essa atitude revela uma verdade espiritual muito importante, que a generosidade abre espaço para a intervenção divina, né? Quando a viúva decide obedecer e agir ali com aquilo que ela tinha, preparando o alimento, ela demonstra confiança em Deus, né? E é justamente nesse ponto que Deus começa a agir e a realizar um grande milagre, o milagre da multiplicação, da provisão contínua, né, para o sustento dela, do seu filho e do profeta. Assim, nessa história, nos ensina que a generosidade ela não nasce somente no momento de abundância, mas no momento de confiança mesmo em Deus, de necessidade, às vezes a gente acha que para nós sermos generosos, nós precisamos ter muita coisa. Mas não, a palavra vai dizer que quando nós confiamos que Deus é o provedor, nós podemos estender a mão, ajudar aquele que precisa. Por mais que a gente não tenha muito, mas se a gente pode ajudar com um pouco, isso é gratificante. E Deus vê. E a palavra do Senhor diz que Ele não deixa os seus filhos assim, a mercê, né, sozinhos, abandonados. Ele vai prover. E isso eu via muito. Eu via muito acontecer porque chegou um outro momento da nossa vida que nós passamos por muitas necessidades, né? E eu vi a mão do Senhor estendida sobre a minha casa, minha família, ali ajudando a gente, os irmãos da igreja. Então eu via como cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Às vezes a gente não entende ou fica com vergonha de não querer receber, isso acontece, né? Mas a gente não tem que ter esse pensamento. Tem que entender que Deus, ele está cuidando de nós, né? Ele está agindo em nosso favor. Agora imagina Deus olhando lá, né, procurando quem é que vai sustentar o profeta Elias. Ai, Sim. quem ele escolhe, né? E ela foi grandemente abençoada também, junto com o profeta. Eu penso assim que lá no fundo, Deus já estava olhando para aquela mulher, para o sofrimento dela, para a dor dela, para a preocupação, né? Deus sabia o que estava prestes a acontecer. Então eu penso que Deus também queria salvar aquela mulher e o menino, né? Que depois mais para frente também vem a morrer e ressuscita, né? Então Deus também queria abençoar aquela mulher, queria entrar com providência na vida daquela mulher, né? Então tudo que Deus faz é maravilhoso, né? É perfeito e nos surpreende. Essa história, assim, tá me fazendo olhar por dois lados, né? Primeiro, assim, a fé de uma mulher que não necessariamente seguia o Deus de Israel. Deus, isso. A disponibilidade dela em obedecer à ordem.
né? Uhum. E o profeta precisava ser sustentado. Deus foi procurar, mas não achou ninguém lá no povo dele. Ele precisou pegar estrangeira para sustentar ele. Isso choca um pouco, né? Isso. Esse período era um período muito crítico, porque Jezabel e Acabe levaram o povo a pecar e se apostatar da fé. Então, eles estavam servindo a Baal, eles acreditavam que era Baal, que era o deus da fertilidade, né, e que mandava chuva e tudo, que fazia a terra produzir. Então, Deus falou assim: não, agora vocês vão ver quem é o Deus mesmo da fertilidade, o Deus da provisão. E o profeta Elias, então, fala: olha, não vai chover até que eu fale novamente, né? E esse período durou 3 anos e meio de seca. Então, por causa da apostasia do povo, os profetas estavam sendo mortos, tanto que Elias, para não ser morto, ele teve que se esconder. Agora eu esqueci aqui o nome da pessoa que escondeu também profetas, né? Tava com um grupo gigantesco lá Uhum. de profetas, escondeu esses profetas para que Jezabel não matasse esses profetas. Então, assim, não tinha um lugar seguro em Israel para que Deus pudesse, uma casa, né, no meio de tanta apostasia, estava difícil de encontrar ali uma casa para que Elias fosse abrigado. Então, o Senhor envia ele, né, para Sidom. E depois Jesus também vai dar testemunho dessa mulher, né? Quando Jesus ele está falando dele mesmo, quando ele começa o ministério dele, ele é dado para ele lá o livro da lei para ele ler, né? Da lei não, né? Do profeta Isaías, é dado para ele o rolo do profeta Isaías. E ele começa a ler, está lá em Lucas 4. Então aí ele já sabia que as pessoas iam se voltar contra ele. E ele fala que não há profeta sem honra a não ser na sua casa. Aí ele relembra esse caso, né? Quantas viúvas haviam em Israel, existiam em Israel, mas quando o céu, né, fechou, cerrou, por 3 anos e 6 meses, foi a uma mulher estrangeira que Deus enviou Elias. Não faltava viúva em Israel, tinha muitas. Exatamente. Mas essa mulher aqui recebeu esse homem na qualidade de homem de Deus, o que seria difícil encontrar lá em Israel. E outra coisa, depois quando a gente vai ver lá no episódio lá de Elias e os profetas de Baal, Elias ele fica, depois ele quer morrer, né? Porque ele se sentiu sozinho, estava cansado, depois daquela batalha ele se sentiu só e ele queria desistir. E Deus fala para ele: não, olha, eu conservei 7.000 pessoas. Você não está só, tem 7.000 pessoas lá em Israel, né? Que não beijou Baal, né? Que não se prostrou diante de Baal. Mas eu acho que seria difícil enviar Elias a qualquer dessas famílias também, porque estavam com medo também, né? Sim. Se alguém fosse achado com um profeta do Senhor, e Elias estava sendo Mais procurado, caçado. né? Acho que só faltava ter o cartaz dele assim, né? Procura-se, né? Procurado, né? Paga-se uma recompensa. Então, estava difícil de encontrar mesmo uma casa onde Elias pudesse ser abrigado. E o Senhor foi encontrar essa casa fora, fora Fora de Israel, de né? fora de Israel. E Jesus ele usa, né, esse episódio para poder ilustrar que ele também não tinha honra ali. Depois disso daqui, eles querem já matar Jesus, né? Eles ficam com muita raiva de Jesus. Olha, e todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira quando Jesus falou isso. E também se cumpre a palavra, né? Porque ele veio para os seus, mas os Seus não seus quiseram. não o receberam. Isso. Mas a todos que o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós não éramos desse povo, mas nós recebemos Jesus. Aquela mulher não era daquele povo, ela Mas não era uma israelita, mas ela recebeu um homem de Deus na qualidade de homem de Deus. E Deus abençoou grandemente a vida dela. a Angélica também falou uma outra coisa, assim, que às vezes as pessoas elas querem ser generosas quando tem sobrando. Isso. E nem sempre, né? Não precisa, não necessariamente você tem que ter sobrando para poder ser generoso, para poder ajudar alguém. E ela é um exemplo disso.
Exemplos de uma pessoa generosa, né? Aí, como a Vilma estava falando assim, a gente lê a história e pensa, por que que Deus escolheu uma mulher de um outro lugar, não de Israel, para estar ajudando ali um profeta, o profeta de Deus? Mas a gente vai ver que a mensagem é que Deus eh, queria que o povo se arrependesse. O povo queria que Deus queria que eles se voltassem para Ele novamente, né? E o adorasse de forma genuína. E tem um escritor o Watchman, ele fala assim: dada a nossa tendência de olhar para o balde e de esquecer a fonte, Deus com frequência muda seu meio de suprir as necessidades a fim de manter nossos olhos fixos na fonte, né? Da fonte. E a gente entende aqui, às vezes, Deus usa alguém que aos nossos olhos seria improvável, mas Deus vê o todo. Deus vê de forma completa, né, e perfeita. Então, ele usa para cumprir os planos dele. Deus, ele queria que a nação ali de Israel fosse uma referência, influenciasse outras gerações, né, as outras pessoas ali em sua volta, as outras nações. E o povo falha, o povo quebra a aliança. Então, ele vem mesmo para chocar, eu vejo aqui, o povo e fazer com que eles voltem mesmo para Deus, que ele tem um plano. Ele tem um plano de salvar a todos, de alcançar a todos. E se nós não respondermos positivamente a esse chamado, Deus vai usar outras pessoas, porque não é sobre nós, é sobre o plano de Deus, é sobre a vontade soberana de Deus, né? Então a gente vê isso, que Deus pode mesmo usar pessoas que na Ele nossa quer vida. usar a gente, mas a gente não quiser. Aí Exato. lembra aquele versículo lá, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Ai, é pesado isso, Sim, gente. Mas interessante aqui que a mulher, ela mostrou essa obediência, né? Essa fé. Ela demonstrou a fé no Deus que ela ouviu ali. E Deus operou ali um milagre fantástico. Porque como que um bocado, um restinho de farinha, um pouquinho de azeite, daria para ela sobreviver até o final da seca, que não acabou naquela hora. Não foi uma semana, não foi um mês. A seca ainda durou muito tempo e aquele pouquinho Deus foi multiplicando. Multiplicando. Toda vez que ela ia lá no pote catar um pouquinho, a mão dela enchia. Sim. Como que Deus supre as necessidades assim de forma fantástica, né? exatamente. Não falta, não falta. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe o cuidado do Senhor. E olha só que coisa assim também a gente observa. No capítulo 17 de 1 Reis, o 17 e o 18, diz assim, ó. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Coitada, ela ajudou o profeta e aí logo depois o filho dela faleceu. Adoece, né, e morre. Então aqui, essa passagem, esses versos, né, nos ensina que a fé não elimina as crises da vida. A gente vê que, mesmo depois de ela ter experimentado o milagre da multiplicação, da provisão ali da farinha e do azeite, agora a viúva enfrenta uma situação extremamente difícil, né, e dolorosa, que é a doença e a morte do seu filho. E isso mostra que viver pela fé não significa ausência de dificuldade, de sofrimento. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas que a gente pode ter bom ânimo, que Ele vai estar presente com a gente. No entanto, a diferença vai estar na nossa fé, na nossa confiança em Deus diante das adversidades. A vida cristã, ela não é uma vida isenta de problemas, mas é uma vida que nós podemos contar com a presença constante do Senhor em todas as circunstâncias. E quando Deus está presente, Ele nos fortalece, Ele nos dá esperança, nos lembrando que Ele continua
no controle da história, mesmo que seja difícil. E aqui eu gostaria de compartilhar um uma experiência muito maravilhosa mesmo que eu tive no domingo passado, na capelania, no hospital em Cosmópolis. A gente foi, aí nós passamos por vários quartos ali, deixando uma palavra, orando, cantando. Só que tem uma imagem ainda muito nítida na minha mente, que a gente chegou num quarto, aí tinha uma acompanhante, 3 pacientes ali. Um estava deitado, de olhos fechados, e os outros estavam acordados. E o irmão Everton, que é quem está à frente desse trabalho maravilhoso, ele pede licença com muito cuidado e carinho ali, para que a gente cante, leia uma palavra e ore. Então a gente canta o louvor e esse segundo paciente que está aqui, ele continua de olhos fechados durante o louvor. E depois eu leio a palavra, um versículo ali, e começo a explicar. Começo a explicar justamente sobre isso, né? De ter Jesus em nossas vidas, de caminhar com Deus, da nossa caminhada cristã, que não é isenta de problemas, que nós somos frágeis, né? A nossa vida humana é frágil. Às vezes nós estamos firmes, fortes, e em outros momentos nós estamos abatidos, estamos desanimados, e isso faz parte. Aí eu falei, um dia eu estava na UTI e eu fui pelos médicos ali, não tinha mais jeito. Eles chegaram e falaram para minha mãe, você pode levar a sua filha para terminar de morrer em casa, porque não tem mais jeito para ela. E eu falei, o mesmo Deus que estava comigo ali é o Deus que está aqui com vocês. Então, assim como ele restaurou a minha vida e hoje eu tenho o privilégio de poder compartilhar dessa soberania de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas, eu creio que ele pode restaurar a saúde de vocês também. E foi interessante porque esse outro paciente, esse segundo, ele estava de olho fechado. E quando eu falei que eu estava na UTI, foi como se ele levasse um susto e ficasse ali. E eles ficaram fixos naquilo que eu estava falando. Então, eu creio que a palavra que foi semeada ali encontrou espaço no coração daquelas pessoas. E eu tenho esse entendimento que eles confiaram naquilo que foi compartilhado, né, na palavra de Deus. E deixei, assim, bem nítido, claro, que o Senhor, ele é presente nas dificuldades, naquilo que nós enfrentamos, né? É. E aí, Vilma? Será que ela questionou de alguma forma? Aí ela pegou e falou assim, ó, ela passou por um momento difícil, né? E a gente sabe que Deus pode restaurar, ser um Isso. milagre aqui. Mas ela pegou, virou pro profeta e falou assim: mas o que, que eu tenho contigo? Acho que ela ficou revoltada, né? Porque ela pensou assim: eu fiz um bem, Eu te dei de comer. eu, eu compartilhei tudo o que eu tenho aqui, né? E aí meu filho adoece. Então, isso também demonstra também uma falta de conhecimento também sobre Deus. Achava que ela estava sendo castigada, que Deus estava punindo ela por causa de alguma coisa, de algum pecado, alguma iniquidade dela. Então, ela está buscando explicações e ela acha, não, o culpado disso é ele. Então, mas é num momento mesmo assim de desespero, de dor, também de falta de sabedoria que ela faz isso, né. Mas Deus não leva isso em conta, Graças a né, Deus. o profeta fica, constrangido por isso, e o profeta clama ao Senhor, né, e o profeta também, olha como ele fala com Deus, olha, e clamou ao Senhor e disse: "Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho", agora ela está pensando, né, que sou eu. Então, ele se mediu sobre o menino 3 vezes, né, deitou sobre ele 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele". Consegue imaginar com o apuro, né,
Elias sentiu, porque ele pensou, ela está pensando que Eu que trouxe a foi maldição eu para que a casa trouxe, dela. né? E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Né? Exatamente. Pode falar. Pode falar. Não, a gente vê nessa história, né, também que a tensão entre fé e dúvida na experiência humana. A mesma mulher, mesma viúva, que havia anteriormente crido, confiado na palavra do profeta, agora ela chega a duvidar, a questionar, né? Você veio revelar os meus pecados, me lembrar dos meus pecados, trazer uma tragédia para minha casa, e isso revela uma realidade muito presente, né, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada como cristãos, que vai chegar momento, mesmo nós confiando no Senhor, vão chegar momentos em que, diante da dificuldade, dos desafios, nós vamos questionar a Deus. E está tudo bem. E está tudo bem porque a caminhada com Deus não é a ausência de questionamentos. A gente vê na Bíblia vários irmãos nossos, né, na fé questionando, homens que a gente admira hoje, questionando a Deus. E a beleza aqui da narrativa está em que Deus ele não ignora, ele não rejeita a nossa fragilidade humana. Pelo contrário, ele vem, ele atende, ele provê e ele nos acolhe, né? Mostrando que nós podemos vencer aquele momento de dificuldade com ele. E assim a história nos lembra que Deus não exige uma fé perfeita. Deus não exige, até porque nós somos humanos, né? E se a gente for seguir aquilo que nós crimos como certo ou errado, a gente vai falhar, a gente vai desanimar mesmo. Mas Deus olha para um coração que responde à fé. E em sua graça, Deus vai usar aquele desafio, aquela dificuldade, para gerar testemunho. Testemunho. E assim, os testemunhos ali gerados, né, vão influenciar outras pessoas, vão fortalecer outras pessoas. Então, a gente vê o cuidado de Deus, né, mesmo diante das nossas incertezas, das nossas dúvidas e questionamentos, né. A gente teve uma lição que falou muito sobre isso, lição passada, não dessa nova série, mas da outra que a gente realizou, que vai ter o questionamento, né? Mas você sempre deve buscar colocar o seu coração diante do Senhor e pedir para que Ele lhe ajude a passar por aquele momento ali difícil e não deixar que as circunstâncias dominem o seu coração, dominem as suas atitudes e te afastem dele. Vilma, mais alguma observação? A Angélica ligou o motorzinho aí. Não. É uma, é uma história que a Vilma ama, né, falar, então a gente fica na expectativa aqui para que ela venha. Eu acho que a gente conseguiu aí, a Angélica, vocês ajudaram bastante, a gente conseguiu fechar, que Deus ele conhece a gente, Deus conhece você, independente se você frequenta uma comunidade cristã ou não. O olhar de Deus ele está sobre todos. Sim. E ele procura aqueles a quem ele possa usar, aqueles que estão dispostos, né? Um coração aberto, um coração sincero diante dele. A gente aprende também que a fé, a generosidade não depende da nossa despensa estar cheia ou da nossa conta bancária estar saindo notas e notas para fora. Com o Sim. pouco que a gente tem, a gente consegue fazer a obra e Deus vai sustentando, Deus vai provendo, nada falta, né? Nada falta. E a gente aprende também que mesmo você servindo a Deus, mesmo você tendo fé em Deus, que aquela mulher demonstrou que tinha muita fé em Deus, isso não nos isenta de passar por dificuldades. Isso. Mas mesmo nas dificuldades, nós também não estamos só. Deus olha para a gente com um olhar tão misericordioso, tão cuidadoso. Gracioso, E ele, às vezes, na hora da dor, a gente fala algumas coisas sem pensar. Sim. Umas certas blasfêmias, né? A gente questiona, a gente briga, mas Deus não leva isso em consideração porque Ele entende o nosso coração. Mas isso também não nos respalda a ficar querendo Isso, brigar com Deus o tempo inteiro. Mas num momento de desespero, Ele entende. E a gente aprende também que
Às vezes a luta que a gente está passando hoje, a prova que a gente está passando hoje, ela pode servir de um grande testemunho amanhã, Isso. né? Isso que... Quantas coisas a gente já viveu, né? A gente já passou. E hoje a gente usa o que a gente viveu para afirmar. Você usou no hospital para reafirmar a fé de outros e fazer o outro não desistir na caminhada, né? Sim. Então, essa é uma mulher que, assim, nos deixa grandes lições. Nos inspira e nos ensina. E eu espero que essa mulher tenha te ensinado aí, viu? Que você possa ter fé como ela teve, que você possa ter sinceridade ao falar com Deus, como ela também teve, mesmo no momento difícil. Angélica, obrigada. Eu que agradeço. Veio Foi um toda prazer. preparada aí. Olha, muito obrigada. Que Deus te abençoe, que continue Amém. te usando, viu? Vilma, obrigada. Deus nos abençoe. E a gente estará com vocês aí, estaremos com vocês numa próxima oportunidade. Mas se você nos acompanhou até aqui, deixa o seu comentário, compartilha esse programa com alguém, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, fortalecer a nossa fé e a palavra dele seja espalhada. Deus abençoe vocês, até a próxima.